Sejam muito bem-vindas à semana de aquecimento para a Jornada Costureira 5K. Estamos abrindo aqui hoje, oficialmente, aí, essa semana de aquecimento, onde eu te preparo para esse evento que vai acontecer, que será a Jornada Costureira 5K. Será um evento 100% online e 100% gratuito, que vai acontecer do dia 27 ao dia 31 de março, onde em 3 aulas eu vou te mostrar o passo a passo para você, costureira, faturar 5 mil ou mais por mês, dominando a modelagem de roupas femininas. Meu nome é Thalita e eu sou especialista em corte, costura e modelagem de roupas femininas. E o tema de hoje que nós vamos falar é o seguinte, para quem é a modelagem de roupas femininas e como ela te ajuda a viver da costura. Muito interessante esse tema. Para quem é a modelagem de roupas femininas e como ela te ajuda a viver somente da costura. Então, fica comigo aqui nessa live, que nós vamos abordar aí um pouco desse assunto, né? Um pouco, não muito desse assunto. Se você tem dúvida a respeito, fique aí para que você possa se aprofundar um pouco mais nesse tema, que pasmem, é um pouco desconhecido para muitas. Porque, primeiramente, o que é a modelagem na costura? Do que se trata, né? Eu costumo dizer que a costura, né? A costureira, ela tem várias habilidades dentro dessa área, né? Porque quando você trabalha em uma fábrica, né? Em uma fábrica de roupas, numa confecção, normalmente ali existem vários setores. A roupa, ela passa por vários setores. Primeiro tem o setor ali, o setor de criação, onde aquela roupa vai ser desenhada. Após o setor ali de criação, passa para o setor da modelagem, onde vai ser aquele desenho ali, vai ganhar uma forma. Ele vai ser observado, ele vai ser estudado, ali vai ser analisado os recortes, e aí vai ser planificado no papel. Muitas vezes essa modelagem ela pode ser plana, que é a modelagem que eu ensino, né? Feita ali no papel, e depois passamos para o tecido, e tem a modelagem tridimensional, que normalmente é feita no corpo, é feita no manequim, que muitos chamam também de molagem, já é o tecido diretamente jogado no manequim. Mas todas, eu penso que até mesmo a modelagem tridimensional, ela puxa um pouco da raiz aí da modelagem plana. Não são todos os modelos necessariamente que precisam ser modelados aí através da modelagem tridimensional. Normalmente, a modelagem tridimensional é usada em ateliês de sob medida, vestidos de festa, né, com aqueles volumes, aqueles drapeados todos, né, e a mais disseminada, na verdade, é a modelagem plana, é sobre ela que eu falo, é sobre ela que eu ensino. Então, voltando aí para o setor de fabricação, então vem o setor de criação, depois vem o setor da modelagem, que faz os moldes, define ali os tamanhos das peças, né, e tudo. E depois vem o setor, resumindo, né? Tem outros setores, mas depois vem o setor da costura, depois das vendas, né? Da comercialização ali daquele produto, daquela peça, né? Então, a costureira que trabalha só aí no seu ateliê, que é a realidade minha e a realidade de muitas de vocês, ela trabalha percorrendo todas essas partes, né? Criando o modelo, muitas vezes você pensa assim, mas eu não crio, eu copio. Gente, na verdade, a gente se inspira, né? Você não faz uma cópia fiel, normalmente, daquilo que você está vendo. Normalmente, a cliente leva para você aquele modelo ali, aí você analisa, olha e adapta aquele modelo. Então, você acabou criando aquilo, né? Não foi uma cópia fiel daquele modelo proposto, até porque a modelo que está vestindo é uma coisa, a sua cliente é outra. Então, você se inspira naquele modelo, naquela foto, depois você tenta, né? Como muitas tentam fazer modelagem porque não sabe, depois vai costurar e depois vai vender aquela peça. Às vezes ela é vendida antes, né? Quando se trata de uma encomenda, de um sob medida, às vezes é vendida depois. Então, são essas 4 áreas aí que nós, costureiras, nos desdobramos. E aí, na verdade, quando essas 4 áreas não estão em harmonia, quando você não domina todas elas, você não consegue se realizar como costureira. Você não consegue ter um bom faturamento aí no final do mês, de 5 mil ou mais por mês,
porque você está deficitária em uma dessas partes. E a parte que eu quero falar especificamente hoje é da modelagem. Isso mesmo. Para você poder viver da costura, você precisa dominar essa área. Por que eu falo hoje especificamente dessa área? Porque é a área que eu vejo que a maioria das costureiras tem mais dificuldade. Tem mais mitos e barreiras criados nessa área. Justamente por quê? Porque, como eu disse, foram criados mitos, barreiras, crenças limitantes que fazem com que você não avance aí com o seu ateliê, com o seu trabalho aí na costura. Mas deixa eu ver primeiro quem é que está chegando aqui, quantas pérolas eu tenho aqui nessa noite. Elisângela, Tereza, Silvia, Eliane, algumas já minhas alunas, né? Maria Dalva, Márcia, Brige. Boa noite, sejam todas muito bem-vindas, viu? Olha só, me falem aí se está dando para escutar direitinho, viu? Porque imagina, eu estou aqui falando, daqui a pouco o som tá ruim, não tá me enxergando, mas eu acho que se tivesse, alguém já teria reclamado aí, né? Só boa noite a todas vocês, viu? Estou muito feliz com a presença de todas vocês aqui, né? Então, gente, para você, né? Para quem que é a modelagem e como ela te ajuda a viver essa da costura. O que é viver da costura, gente? Quero falar com vocês, né? É ter a costura como a sua principal fonte de renda, como seu trabalho oficial, de onde dele você tira o quê? Desse trabalho, né? Você tira o seu sustento, ou seja, você paga os seus boletos, você se sente realizada, porque esse é o seu trabalho e você consegue se manter desse trabalho. Isso é o que muitas sonham, mesmo há anos na costura não consegue tirar uma renda justa aí que lhe permite viver dignamente igual todas as outras profissões, né? Mas muitos confundem, né? Confundem viver da costura quando se tem a costura aí como um, vamos dizer assim, como uma segunda renda. Você tem lá seu trabalho, CLT, ou é concursada, e a costura é algo que você gosta, que você acha bonito. Às vezes você herdou isso, muitas de nós, né? Assim como eu herdei essa profissão do meu pai, muitas de nós herdamos isso aí da nossa mãe, da nossa tia, da nossa avó. E por alguns motivos ou outros, nos enveredamos para outros caminhos e a costura ficou ali no cantinho, onde sempre que podemos, a gente vai lá e dá uma costuradinha, mas não é a nossa renda principal. A costura para você que trabalha dessa forma, a costura para você é um bico. Tem algo errado nisso? Não, gente, não tem. Não tenho nada contra a isso. Mas eu falo os meus conteúdos especificamente para mulheres que vivem da costura, que não tem outra opção, que tem a costura como o único caminho. E é você que encara a costura dessa forma, é totalmente possível você se profissionalizar e faturar 5 mil ou mais por mês com a costura. Viu? E esse faturamento começa exclusivamente do domínio e do conhecimento da modelagem de roupas femininas. Outra coisa também é o caso se você tem a costura como hobby. Tem algo errado em você ter a costura como hobby? Não tem. Mas se você leva esse ofício como hobby, como algo que distrai a sua mente, te dá prazer, eu acho que é totalmente válido. A própria ciência explica isso. A costura é um ofício que, assim, esvazia a nossa mente. Quando você está imersa ali, você não vê nem o tempo passar. Pelo menos é assim comigo, né? Você não vê nem o tempo passar. Mas o hobby, normalmente, quando nós levamos a nossa profissão, o nosso ofício, como se fosse um hobby, a gente não tem aquela preocupação de ganhar dinheiro. E às vezes a gente faz até de graça para as pessoas. Porque se é um hobby, se é algo que está me dando prazer, eu não tenho aquela necessidade de ganhar dinheiro disso, tudo bem se me pagar, se não me pagar também, não tem problema. Eu me diverti fazendo isso aqui. Está errado você fazer isso? Não está errado. Mas não é dessa forma que eu encaro a costura na minha vida. Eu tenho a costura como profissão, herdei isso do meu pai, e é dela que eu tiro o meu sustento
E é por isso que eu falo isso tanto para você. É totalmente válido você fazer isso, porque eu vi isso na minha família. O meu pai, como alfaiate, nos criou, sustentava a casa, né? E tudo. E por que não? Eu não consegui fazer isso, né? Então, isso eu aprendi com ele, aprendi com a vida, vi que é totalmente possível. E às vezes eu encontro e me deparo. Deixa só um minutinho aqui, gente. Meu computador está descarregando, senão a live vai cair. Deixa eu botar aqui para carregar. Achei que estava ligado. Só um minuto. Pronto, resolvido aqui esse probleminha, né? Então, como eu estava falando com vocês, é totalmente possível você viver da costura, mas desde que você não tenha a costura como um hobby e não tenha a costura como um bico, tá bom? E aí, para quem é essa modelagem de roupas femininas? Para quem é a modelagem? Porque eu recebo alunas que pensam assim, que elas nunca aprenderiam a modelagem, que a modelagem não é para elas. E eu quero dizer para você, a modelagem, a área da modelagem é sim para você, costureira. Principalmente se você é aí do interior, trabalha assim como eu, faz de tudo dentro da costura, porque quando estamos localizados aí em cidades pequenas do interior, às vezes aparece para você ter o seu sustento ali da costura, às vezes é complicado você se especializar em uma determinada área só, porque aquele local tem poucos habitantes. Então, aparecem muitos trabalhos aleatórios que vale a pena você pegar, mas se você não domina a modelagem, você não consegue trabalhar dessa forma, porque aí você fica preso somente naquilo que você consegue fazer, você sabe modelar. Então, a modelagem é para você, costureira. É para você, costureira, que está há anos aí costurando e acha que isso eu não aprendo mais, eu não tenho idade para isso. Não, é totalmente possível você aprender. O que te limita é muitas vezes que você colocou na cabeça mesmo, que não consegue, né? Você colocou na cabeça que é muito difícil e às vezes nunca tentou. Como que você vai falar que algo é difícil se você nunca tentou, né? Você também, que às vezes não costura, mas quer trabalhar só como modelista, é um mercado amplo, que está cada vez mais aí em expansão. Você vai começar, eu te aconselho, pela modelagem plana, e logo depois, com certeza, você vai necessitar fazer uma especialização na modelagem computadorizada, que é a modelagem plana, só que feita no computador. Então, é importante que você aprenda, primeiramente, a modelagem plana, essa raiz mesmo que eu falo, que é que a gente faz aí no papel, para você passar para esse nível mais avançado, que é a computadorizada. Mas você, costureira, que já trabalha com costura, não perca mais tempo na sua vida se limitando e colocando na cabeça que eu não consigo, a modelagem não é para mim, e eu já vivo assim há 10, 20, 15 anos fazendo minhas gambiarras, né? Vamos dizer dessa forma. Então eu posso continuar dessa forma. E olha, quando você se libertar desse mito e se abrir para o novo e conseguir desenvolver a sua própria modelagem, você vai pensar quanto tempo eu perdi. Isso mesmo. Você vai falar, nossa, eu não sabia que era possível. E é totalmente possível. Porque eu recebo alunas de várias faixas etárias, de vários lugares do Brasil, e que são elas mesmas que me relatam isso e falam, nossa, Thalita, como é fácil com você, como isso está me libertando aí de moldes prontos, de ficar perdendo tempo, desmanchando uma roupa, às vezes pronta para poder descobrir a modelagem dela. Então, é totalmente possível para qualquer pessoa, para qualquer costureira, em qualquer idade e em qualquer local. Porque as ferramentas são simples. Para fazer a modelagem, você vai precisar de uma fita métrica, de 2 réguas, um esquadro e uma régua de alfaiate, que eu sempre indico aqui para as minhas alunas, um modelo simples e específico para isso, para não ter grandes gastos. Papel pardo e o quê? Uma cabeça e uma disposição para poder aprender isso aí na sua vida. E olha, gente, eu quero falar com vocês, deixa eu ver aqui se temos alguns comentários aqui, né? A Damiana, quero fazer de tudo para aprender tudo, se Deus quiser. Oi, Damiana, que já é minha aluna, realmente está brilhando, viu? Hoje mesmo coloquei lá na nossa comunidade os comentários aí
sobre os moldes que você tem feito. Tá de parabéns, viu? Silvia Saraiva mora em Belém. Isso aí. Trabalhar e ganhar dinheiro. É totalmente digno e é totalmente possível, tá? Gente, e olha, existem muitas vantagens em você desenvolver a sua modelagem, porque você pode ser uma costureira mais independente. É libertador você não depender mais de ficar assim, ai meu Deus, como é que faz aquela roupa? Ah, eu vou procurar aqui na internet para ver se eu consigo esse molde. E às vezes você até compra o molde, espera o molde chegar. Quando chega, não é aquilo que você estava imaginando. Você faz e aí não dá certo, você não sabe nem por onde consertar e como consertar. Então, isso é uma dependência que te causa prejuízo, que te faz perder tempo, né? Outras vezes você fica dependendo aí do cliente trazer uma peça dele que seja parecida com a que ele te encomendou. E às vezes aquela peça ele até traz, mas ela não é no mesmo tecido. Às vezes o tecido que ele traz tem muito elastano, que você vai trabalhar para ele não tem. Aí tem pences e aquelas pences, como que você copia elas sem ter que desmanchar um pouco da roupa, depois ter que costurar ela de novo. Olha só o tamanho do trabalho e o tamanho da perca de tempo aí que você faz. Então você se liberta disso, sabe? Olha, você pode pegar qualquer encomenda. Às vezes você tem medo, e como eu já ouvi de alunas que falavam assim com o cliente: ó, esse aí eu tô sem tempo para fazer, não posso fazer, para não falar que não sabia fazer. Ou às vezes eu olhava para cliente que tinha um corpo um pouco fora do padrão e ficava com medo de pegar aquela peça e falava assim: não, essa aí eu sei que eu não vou conseguir fazer, eu sei que não vai ficar bem, e aí dava um jeito. Então, isso aí é perder dinheiro. Deixar de. Já pensou? Você rejeitar serviço, rejeitar vendas para quem está precisando do dinheiro? Então, desenvolver a sua própria modelagem faz com que essas cenas que eu acabei de falar com você não aconteçam mais. Que você se vê livre para fazer qualquer modelagem, em qualquer tamanho, em qualquer modelo e mais rapidamente. Porque se você depende de tudo isso aqui que eu falei, você fica preso. E aí fica perdendo tempo. E aí você nunca consegue entregar suas encomendas num tempo hábil. Sempre está atrasado, sempre está em cima da hora, porque você levou um tempão para poder descobrir como que é feito aquele molde. E o pior, às vezes você faz, o cliente vem, experimenta, e aí dá tanto ajuste, dá tanto defeito, que você tem que quase refazer a roupa toda novamente. Olha só o trabalhão. Às vezes você cobrou para fazer um vestido, mas naquele tempo que você fez aquele vestido, é o tempo que você fazer dois, porque você teve que desmanchar tanto, e depois teve que refazer de novo, porque a modelagem não ficou legal. E aí, muitas vezes, quando dá esses defeitos, você nem sabe de onde que veio esses defeitos, o porquê daquilo, o porquê daqueles papos. Justamente porque você não sabe a modelagem. Então, é dessa forma que a modelagem te ajuda a viver só da costura. Te faz ganhar tempo, te faz ter independência, te faz alcançar mais clientes, porque com isso você não vai precisar ficar rejeitando um serviço e outro que você não sabe fazer. Então, são inúmeras vantagens que você tem no momento que você aprende a desenvolver os seus próprios moldes. Gente, e como vocês acham que eu descobri isso? Foi o quê? Foi buscando, foi aprendendo. Porque assim como vocês, eu tive o meu marco zero. Todas nós temos. Ninguém nasce sabendo. A gente tem o nosso ponto de partida, né? E o meu ponto de partida foi o quê? Aprender a costura com meu pai. Desde criança, eu me vi ali em meio a linhas e agulhas, burriscando ali os moldes que ele fazia, fazendo desenho em cima daquela modelagem. E aí, gente, o máximo que o meu pai podia me oferecer, eu fui ali aprendendo com ele. Mas chegou um momento em que eu precisava de mais. Meu pai sempre trabalhou com roupas masculinas. A especialidade dele era calça social e camisa. Ele costurava, mas era para homem mesmo. E eu sempre quis fazer roupas femininas, roupas da moda, roupas para as mulheres. E aí tinham aqueles modelos que eu olhava, via nas revistas, nas novelas, né? Na minha época de juventude, quem lançava moda muito era o quê? As novelas, principalmente aqueles personagens principais ali das novelas.
Hoje nós temos as redes sociais, as blogueiras, né? As famosas blogueiras que lançam moda. Mas na minha época, e eu talvez na sua também, eram as novelas. Então, tinha a novela global, principalmente aquela novela das 9, né? Que a gente fala, que era a principal lançadora de moda. Sempre tinha aquela personagem principal ali que ficava todo mundo querendo aquela roupa. E muitas vezes eu queria fazer, mas eu não sabia como faria aquela modelagem. E às vezes tinham aquelas revistas, manequins, e aí todo mês eu ficava de olho, de butuca ali na banca de revista para poder ver se tinha vindo o molde daquela peça, daquela personagem, que normalmente a personagem principal das novelas ocupava a primeira capa ali da revista. E aí, gente, eu ficava observando e buscando de um lugar e de outro esse molde. Então, eu queria saber de onde vinham aqueles recortes, principalmente os recortes de busto, né? Recorte princesa, de onde se originava tudo aquilo, o porquê das pences, como que eram as pences, porque só copiar não traz para você um aprendizado. E é justamente por isso que eu não incentivo e não vendo moldes prontos. Eu poderia vender, muitas me procuram. Ah, você vende molde? Poderia te entregar o molde pronto. Mas eu acho que para você, como eu falo, faturar 5 mil ou mais por mês, você não consegue se você ficar sempre dependente de comprar moldes prontos. Porque você nunca vai estar à frente da moda. Você sempre vai estar atrás. A moda vai ser lançada e você vai ter que esperar alguma empresa desenvolver aquela modelagem para você poder comprar para depois você começar a fazer. Então, isso dificulta muito. É importante para você, costureira, que quer viver da costura, que quer ganhar dinheiro com a costura, desenvolver a sua modelagem, ter essa independência. E eu já buscava isso, por não saber, tinha essa dificuldade, eu queria crescer, queria ter não só um ateliê de costura, mas uma fábrica de roupa, a minha etiqueta, contratar funcionária, facção, terceirizar, e eu sabia que eu precisava, primeiramente, ter a modelagem, porque a modelagem, saber da modelagem, porque a modelagem ela é a alma da roupa. A modelagem, ela te identifica. Eu falo que a roupa ela pode estar num tecido lindo, ela pode estar muito bem costurada, mas se ela não estiver vestindo bem, o cliente não vai ficar com ela. Imagina, você faz um vestido lindo, maravilhoso, mas quando chega aqui no peito, ele amassa. A cliente reclama na hora, ela não quer. Às vezes você faz uma saia, uma calça, mas aí quando a pessoa senta, o cós da calça desce lá embaixo, ela tem que ficar toda hora puxando, consertando, né? Mostrando o cofrinho, como muitos falam. Às vezes você faz aquela saia e aí ela aperta no quadril e está amassando o bumbum da cliente. Fica desconfortável, a cliente não gosta. E por mais que o tecido seja lindo, que a costura seja maravilhosa, isso é um problema da modelagem e com isso faz você perder venda, perder dinheiro, perder tempo, descosturando, tentando consertar. Então, vendo essas coisas e passando por essas dificuldades, eu fui em busca desse conhecimento. Mas o problema é que muitas de nós costureiras nos descobrimos costureiras, assim como eu, aprendendo com algum familiar, herdamos essa, como se diz, herdamos esse ofício de família, né, que foi passado de geração para nós, e a gente se acomoda nisso. A gente pensa assim, é isso aqui, a gente se fecha no nosso mundinho, de sempre estar escutando, né, uma reclamação do cliente ali, escutando uma outra colega que fala assim, costura não dá dinheiro, não. Às vezes é alguém próximo de você, uma amiga, fala assim, sai dessa vida de costura. Nossa, isso é cansativo demais. Eu não tenho paciência. Já escutaram isso? Alguém fala assim, eu não tenho paciência. E aí a gente se fecha no nosso mundinho, a gente não vê, às vezes, pessoas bem-sucedidas e felizes com essa profissão. E aí a gente coloca na cabeça mesmo que a costura não dá dinheiro, a costura não... isso aqui, e fica só nesse bico. Fica levando a costura como algo aleatório. E é porque a gente não se profissionaliza, não busca aprender, que a gente fica nessa roda, né? Girando, girando, girando e só reclamando, 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 reclamando. Então, eu quis fazer o caminho contrário. Eu sempre amei essa profissão, sempre me vi nesse papel aí no mundo,
com essa missão hoje até de passar esse legado para vocês. E ao invés de reclamar, eu fui buscar. Morando no interior, família, né, simples, humilde, não tinha condições de pagar um curso para mim. Eu mesmo comecei aos 17 para 18 anos, juntar minhas economias, meus dinheirinhos ali, para poder ir para a capital. É isso mesmo. Eu já fazia faculdade aqui, eu fiquei os 6 últimos meses da faculdade, estava nem preocupado com a formatura, sem pagar as mensalidades para me poder ir logo, terminar aquilo que eu tinha que terminar, que era a faculdade, e ir logo para a capital, para poder conseguir fazer alguns cursos e descobrir aí essa modelagem. Não tinha essa facilidade hoje da internet que nós temos. Hoje você tem a oportunidade, né? E eu aproveito e puxo um gancho para a jornada da costureira 5K, que vai acontecer do dia 27 ao dia 31/3, de aprender do conforto da sua casa, com aulas gravadas, que você pode repetir e ouvir no seu tempo, no seu horário, e muitas vezes a gente não usufrui disso. E por conta de quê? Porque acho que não dá conta, né? Por várias crenças limitantes que nos impedem de acreditar que é possível, sim, você aprender e você ter essa folga aí, esse alívio aí, poder respirar e aprender a modelagem e viver só da costura. E eu já sonhava com isso, então eu fui em busca, fui atrás, corri atrás desse ensinamento e em pouco tempo eu, tipo assim, me abriu a mente, me abriu os horizontes, saber graduar, de onde que vem aquelas medidas, a graduação, né? Que existem, um órgão que rege isso, que é a ABNT, né? Epa, o vento bateu uma porta ali. Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Rege essas medidas padrões aí, que originam 36, 38, 40, 42, PM, GG. Então, isso me fez, assim, foi um divisor de águas para mim, poder ter investido nesse conhecimento. E eu tenho certeza que será para você também, se você se abrir para poder aprender isso. Gente, só um minutinho que eu vou ter que fechar aqui a porta, que senão vai bater de novo. Só um momento, peraí. Desculpa, pessoal, o portão ali do ateliê que bateu, né? Deixa eu ver os comentários aqui de vocês. Muita gente chegando aqui na nossa live. Tereza, estava no trabalho. Terezinha. João Pessoa, da Paraíba. Estou com vontade de começar com 55 anos, porque nunca é tarde. Eu creio que Jesus vai me ajudar e eu vou conseguir. Isso aí, Terezinha. Parabéns. Primeiramente, é isso aí. Gente, se vocês estão gostando da live, nossa primeira live de aquecimento, já deixa sua curtida e deixa seu like. Isso nos ajuda muito a crescer, viu? Olha, a Jussiene, tá vendo como não estou falando mentira, gente? Isso eu ouço de vocês, tá? Eu já vivi isso também. A Jussiene já desmanchou um macacão hoje para tirar o molde. Olha, Jussiene, você desmanchou o macacão para tirar o molde, aí depois você vai ter que refazer esse macacão, né? E fazer o que você precisa fazer. Olha só quanto tempo você vai perder com isso, né? E inclusive, hoje na nossa comunidade, né, da Costureira 5K, que é uma comunidade fechada só para as alunas, uma aluna já postou aí, menos de um mês que está aí dentro do projeto Costureira 5K, postou um macacão que ela fez, com a modelagem que ela aprendeu. Ficou lindo o macacão. Estou assistindo a live, Rosa Lucas. E olha, já está o link aí para você se inscrever na Jornada Costureira 5K. Boa noite. A Damiana aprendeu com a avó. Gostava, né? Isso aí, nunca é tarde. Aperfeiçoando cada vez mais. Que bom, gente. Vocês estão falando, ó, eu estou amando a Silvia. Deixa a curtida, gente. Manda um coraçãozinho, viu? Às vezes, é isso mesmo, Marta Maria, não saber modelar. A modelagem, gente, como eu disse para vocês, né? É a alma da roupa de vocês, viu?
É a alma da roupa de vocês. E eu sei que agora, depois de falar todos esses benefícios que vocês vão ter aprendendo a modelar suas peças aí no seu ateliê, vem aquela coisa que eu escuto muito. Ah, Thalita, mas eu não sei fazer conta. Eu não sou boa de matemática. E eu entendo por que você fala isso. Normalmente, as técnicas, né, de modelagem antigas... Deixa eu voltar aqui meu microfone. As técnicas de modelagem mais antigas, elas exigiam muitos cálculos matemáticos. Isso é verdade, gente. E eu confesso para você que eu também não sou boa em matemática. Nossa, tinha maior dificuldade em passar de ano em matemática. Passava. Acho que o professor tinha até pena de mim, de tanto que eu me esforçava, mas passava rapando mesmo ali. Porque não sou aquela pessoa boa em matemática. Mas, justamente por ter essa dificuldade, eu desenvolvi um método único, que não depende de cálculos matemáticos, de tantos cálculos matemáticos, né? O meu método, você desenvolve a sua modelagem base, você tem aquela, vamos se diz assim, você passa por aquela dificuldade ali de desenvolver a modelagem base, que requer alguns cálculos, mas são cálculos simples, tá? São cálculos de divisão e de multiplicação, simples mesmo, junto com o passo a passo que eu ensino. E depois que você desenvolve essa modelagem base, você não precisa mais ficar fazendo cálculo. A partir dessa modelagem base, você desenvolve qualquer outro molde que você quiser. E eu creio que é justamente por eu ter essa dificuldade que eu aprendi a modelagem base, a modelagem industrial, e trouxe as facilidades e adaptei aí a minha realidade. E hoje eu ensino isso para costureiras Brasil afora, que voltam para mim me relatando: Thalita, como é simples o seu método, como me ajudou, como tem me ajudado. Nossa, eu não sabia que era tão simples assim. Isso eu ouço delas, viu? Se vocês podem comprovar isso aí nos comentários depois, nas coisas e nos depoimentos que a gente posta. Às vezes também você tem aquele mito, mas eu não sei desenhar. Nossa, como faz aqueles desenhos, aquelas curvas? As réguas, gente, já vem com aquelas curvaturas. Você precisa ter a régua, você não vai fazer um desenho à mão livre, é lógico, se você tem facilidade com desenho, isso até é possível. Mas a modelagem, ela tem que ser padrão. Então, é seguindo as curvaturas ali das réguas que você consegue fazer os seus próprios moldes. Você não vai ter essa dificuldade de desenhar à mão livre. Talvez por você ver outras pessoas fazendo assim, ensinando dessa forma, aí você colocou na cabeça assim, eu não aprendo por causa disso. Mas isso é uma forma que você, às vezes, que tentaram te ensinar. Mas não quer dizer que só existe essa maneira, tá? Então, é totalmente possível, se você querer, se você tirar essas barreiras, esses mitos aí da sua mente, tá? E olha... Olha só, e aí, não tem desculpa, tá? Não tem desculpa de falar assim, eu não tenho tempo. Olha, realmente o tempo para todo mundo é o mesmo, viu? Para todo mundo o dia tem 24 horas. E por que umas conseguem e outras não? Porque tempo é uma questão de prioridade. Se você, naquele momento, prioriza e fala, não, eu preciso disso, eu quero isso para a minha vida, com certeza você arruma um jeito, você arruma um tempo. Porque olha o que eu ouvi aqui nos comentários, né? Que, esqueci o nome dela, precisou desmanchar um macacão para poder conseguir fazê-lo. Pensa que esse tempo que muitas vezes você perde com esse desmancha e faz e costura de novo, esse tempo que você perde, muitas vezes, em procurando um molde, não achando, ou achando e não dando certo, depois reconsertando e refazendo, é um tempo que você vai dedicar a aprender e você vai ganhar lá na frente, com certeza. Porque se você não tem tempo, é aí que você precisa mesmo desenvolver sua modelagem, porque isso vai te fazer ganhar tempo. Deixa eu beber uma aguinha aqui. E tem também a questão da falta do dinheiro, né? Dinheiro tá em falta no mercado. Isso é verdade, né? Não vou mentir para vocês. Mas,
oportunidade é algo que não aparece na nossa vida sempre. E se você enxerga a oportunidade, ou aprender a modelagem como uma oportunidade para você poder ganhar dinheiro, você vai dar seu jeito. Como é que fala? Você vai dar seus pulos. É desse jeito que a gente faz. Quando a gente se compromete com algo, você paga aquilo ali e daqui a pouco você ganha lá na frente para poder pagar. Para poder repor aquele dinheiro que você utilizou para investir no seu conhecimento. Porque conhecimento, gente, não é gasto, é investimento. O problema é que nós não vemos isso, como eu falei no início. A gente se acostumou, se acomodou a aprender com a nossa avó, com a nossa mãe, com a nossa tia, com o nosso pai, e fica com dó de investir para poder aprender mais um pouco e melhorar o nosso faturamento aí como costureira. Porque, como eu falei com vocês, nós que somos costureiras de ateliês, que costuramos, né? Temos a nossa empresa. Eu encaro a costura como uma empresa, viu? Sou empresária da costura e você também precisa encarar dessa forma. Então, você passa por todos os setores de uma fábrica. Você cria, você modela, você costura e você vende. Então, todos esses setores precisam estar alinhados. E se em um deles você tem falta, o seu faturamento vai estar comprometido no final. Então, às vezes, você aprendeu a costurar, mas você não sabe modelar. E aí é necessário que você aprenda para você faturar aí bem com a costura. Porque senão vai ficar deficitário aí essa empresa. E depende de você aprender. Então, o dinheiro para você, que você vai usar para fazer isso, vai ser um investimento na sua empresa, na sua pessoa. E nós, infelizmente, temos essa dificuldade de investir em nós. Se tem um sofá ali na promoção, a gente dá um jeito, divide em 10 pagamentos, vai lá e compra. Né? A máquina de lavar roupa, minha máquina quebrou, a gente arruma um jeito. Trabalha aí até de noite, de madrugada, para conseguir o dinheiro para poder comprar aquela máquina. Mas quando se trata de nós, de investir em nós, em um conhecimento que vai nos fazer crescer profissionalmente, que vai nos fazer ser reconhecidas como profissionais da área, que vai nos dar empoderamento. Eu gosto dessa palavra, empoderamento, né? Você vai se sentir poderosa. Aí a gente não investe, porque nós mulheres temos essa mania de ser cuidadora, né? Não que está errado. Nós gostamos de cuidar da nossa casa, dos nossos filhos, do nosso marido, dos nossos familiares, mas não cuidamos de nós. E para que os outros estejam bem, aquelas pessoas que nós amamos, que nós gostamos de cuidar, nós precisamos estar bem para poder cuidar delas. Nós precisamos estar felizes com o nosso trabalho, nós precisamos nos sentir valorizadas, nós precisamos estar bem remuneradas. E essa satisfação, essa bem, né, esse ser bem pago pelo seu trabalho depende exclusivamente de nos profissionalizar. Aí a gente fica sempre batendo cabeça, aquela profissional ali meia boca, né, que faz um pouquinho de tudo, às vezes fica só nos concertos, porque não sabe modelar, e ganha um pouquinho assim no final do mês e trabalha muito, porque você não abriu a sua mente para aprender e fica, como se diz, só no seu mundinho aí, só com aquilo que você aprendeu até esse momento. Então, a falta de dinheiro não pode ser barreira. Porque quando você quer comprar alguma coisa que é para os outros, que não é exclusivamente para você, você arruma um jeito. Então, não é a falta de dinheiro que te impede. Muitas vezes é a falta de prioridade. É a falta de enxergar que você precisa investir em você. E quando você fizer isso, você vai ver que isso vai retornar para você o dobro. O dobro do que você investiu. Porque eu tenho alunas que falam hoje para mim assim, Thalita, se o seu curso fosse 10 mil valeria. Porque o conhecimento, as vantagens que ele me trouxe foram fantásticas. Eu escuto isso das minhas alunas. Então, investir em conhecimento é investir em você. E não deixe de investir em você, porque você merece. Viu?
E é você que é capaz de aprender. Ninguém vai aprender por você. É você que pode fazer isso por você mesmo. Então, não deixe essa barreira. Não inventa essa desculpa para você, não. Se olhe no espelho e fala assim, sou eu que faço a minha própria história. Sou eu que sou capaz de mudar a minha história. Essa vida que eu estou levando aqui com a costura não é que eu sonhei para mim e sou eu somente que sou capaz de mudá-la e eu vou mudar. E eu estou aqui para poder te apoiar. A primeira coisa que você tem que fazer é tomar essa decisão, viu? Ah, mas eu tenho poucos clientes, Thalita. Mas é justamente por isso que você tem poucos clientes. Porque às vezes nem consegue fazer as peças para esses determinados clientes e vive sempre fugindo deles, dispensando. Oh, meu Deus, aquela pessoa ali, a gente tem costume de falar assim, né? Nossa, fulana tem um corpo difícil. E coloca a culpa no corpo da fulana. Nossa, mas o corpo dela é difícil demais. Eu não consigo fazer roupa para ela, mas ela insiste, coitada, e vem aqui, porque às vezes aquela cliente não acha uma roupa pronta para ela. Às vezes sua cidade não tem muitas costureiras e ela sempre vem atrás de você e você sempre dá um jeito, arruma uma desculpa para não fazer para ela, porque ela tem um corpo difícil. Mas, na verdade, não é o corpo dela que é difícil, é você que não sabe modelar ainda. E aí, por isso, tem que fugir daquele serviço. E aí, seus clientes nunca, sempre vão ser poucos mesmo. Para você conseguir mais clientes, você precisa desenvolver as técnicas de modelagem para você conseguir fazer moldes para qualquer corpo, para qualquer roupa, né? Ah, Thalita, mas ó, tô desanimada com esse negócio de costura. Eu vou investir em aprender alguma coisa. Roupa tá barato demais. Gente, não é que eu escuto isso? Roupa tá baratinha. Nossa, vestidinho aí qualquer, acho de R$20. Mas eu tenho certeza que essa peça aí, esse vestidinho aí que você acha de R$20, ele é um vestido no tecido ruim, ele não tem uma modelagem boa e ele é uma peça que a pessoa vai usar pouquíssimas vezes e já não vai usar mais. Porque se você se espelhar em roupas baratinhas, realmente você não vai ser uma costureira bem remunerada pelo seu trabalho. A sua inspiração tem que vir de grandes marcas. E pode ter certeza que essas grandes marcas têm peças que você faria assim, ó, de olho fechado. E que custam 500, 800, R$1.000. E você, muitas vezes, não consegue colocar esse valor no seu trabalho. Porque lhe falta o quê? A modelagem. Então, a sua base não tem que ser naquele baratinho, não. Tem que ser no melhor. A sua inspiração tem que vir de lá. E aí, quando você se inspira nessas peças, você vê que, na verdade, não está tendo roupa baratinha, não. Quem quer andar bem vestido, com roupas feitas exclusivamente para elas, bem modeladas, que tenham um bom caimento no seu corpo, não está encontrando isso baratinho. E é aí que entra você com o seu trabalho. Para poder, muitas vezes você conseguirá, né, fazer isso com um preço que seja até acessível para o seu cliente. E de forma que você vai poder estar ganhando dinheiro com isso, com o seu trabalho. Mas para isso você precisa desenvolver o seu olhar de modelista, desenvolver as técnicas de modelagem e alcançar essa independência fazendo seus próprios moldes. Tenho clientes que querem baratinho. Acontece. Eu vou falar sobre isso nas nossas lives de aquecimento, viu? Ensinar vocês aí a fugir desses clientes. Como é que fala? De modo fino, sem ofender. Viu? Vê? Isso aí. Mas não sabe ganhar dinheiro. A Vanilza falando aqui, né? É uma das 4 coisas que eu falei aí, né? De vendas, né? Oi, Gilze. Veio 2 livros. Gilze. Isso aí. Eu quero aprender para criar minha própria marca. Depois eu converso com você no privado a respeito disso aí, viu? Jussiene. Totalmente possível, viu, Jussiene? Totalmente possível, tá? Gente, e olha só.
quando você fica aí buscando atalhos, buscando um videozinho ali, né? Buscando, como se diz, uma professora ali, outro professor acolá, uma técnicazinha ali, outra técnicazinha acolá. Você fica rodando igual galinha. E não tem um degrau, não tem um caminho certo. Cada hora você está mudando de um pensamento para o outro. Hoje, o conhecimento ele está muito fácil para todo mundo. Está cheio de vídeos ensinando um monte de coisa aí. Mas quando você fica só se alimentando disso e não se compromete com um único professor, quando você não se compromete aí em aprender de verdade mesmo, você roda, você não avança e não passa de um degrau para o outro. Você se vê rodando, girando, sempre no mesmo lugar. E esse é o maior erro, que isso faz a gente perder tempo. Nós precisamos nos comprometer com algo, com alguém, com um tipo de método e seguir esse método à risca, para que a gente possa ver a nossa evolução. E aí, às vezes, você pega uma técnica ali, arruma um livro aqui, assiste um vídeo ali, outro acolá, desenvolve tudo isso, mas não para numa coisa só, e aí você nunca vê a sua evolução, nunca vê o seu aprendizado. Então, esse eu vejo que é um dos erros da maioria das costureiras que vêm até mim. E é por isso que eu falo tanto, que você precisa se comprometer com o método. Tudo bem, se não é o meu método costureira 5K, se tem outro que você se identifica, tudo bem. Mas é necessário que você escolha um método, escolha uma voz que você deseja ouvir e aprender com ela. E não fica ouvindo um monte de vozes, porque isso vai trazer só confusão mental aí na sua cabeça e o aprendizado ele não vai ser eficaz na sua vida. Eu me lembro quando eu dava curso presencial pelo Senai, aqui na minha cidade, curso de corte e costura, eu tinha uma aluna que ia às aulas, né, fazia de uma maneira bem, assim, como se diz, bem descompromissado aquilo que eu ensinava, porque ela achava assim que estava muito difícil e ao mesmo tempo que ela fazia aquela aula ali comigo, ela buscava em outros lugares e aí até um dia chegou me contando, oh, achei na internet assim assado, alguém que diz que tem um jeito facinho de fazer os moldes e que não precisa disso aí que você está, não precisa nem de régua, não precisa disso aí que você está me ensinando, não. Mas é bem fácil, depois eu vou te mostrar. E eu não tive nem muito interesse, nem muita paciência de mostrar, porque eu acho realmente o método costureira 5K, a partir de modelagens base, um método bem fácil. Eu não consigo enxergar um outro método mais fácil do que esse, mas é lógico que todos têm a sua liberdade de buscar. Então, ela foi em busca disso e fez o curso lá de qualquer jeito, porque precisava terminar, queria só pegar o certificado, né? E é por isso que eu falo que eu nem dou tanto valor assim para certificado. E aconteceu, gente, que logo ela abriu o ateliê dela. E me fala se ela conseguia modelar. Aí ela vinha para mim fazer os moldes para ela. Falei, ó, eu fiz uma, duas, três vezes, mas infelizmente, né? Porque eu falo que eu sou besta mesmo, vamos dizer assim. Mas infelizmente não deu para poder continuar fazendo isso para ela, porque eu tenho meu trabalho e tudo. Mas logo depois ela não conseguiu manter isso à frente e fechou, porque ela trabalhava só com facção e ela queria mesmo desenvolver suas próprias peças. Mas por quê? Ela não teve sucesso ali no seu empreendimento, porque ela não se dedicou a algo. Gente, e tudo que vem fácil, eu desconfio, sabe? Para você alcançar um objetivo, aprender algo, você precisa se dedicar, você precisa pagar um preço, você precisa se esforçar. Tudo na vida depende de um esforço. Então, ela não quis fazer aquele esforço, ela não quis ter aquele trabalho, ela não quis pagar aquele preço ali.
e ficou tentando de outras formas um caminho mais fácil. Então, tenha cuidado, tenha, assim, receio dessas pessoas que prometem tudo facinho, tudo simplesinho, que prometem mundos e fundos, que vai ser mil maravilhas, que no piscar de olhos você vai, ó, piscou, pronto, seus moldes estão prontos. Não. Até porque eu acredito que uma costureira que já é modelista, que domina a sua modelagem, quanto mais ela faz, mais ela aprende. Entregar tudo pronto de bandeja para vocês, mastigadinho, não vai desenvolver esse conhecimento aí na vida de vocês. Não vai desenvolver maturidade com um olhar maduro na questão da modelagem. E o que eu desejo para vocês é o mesmo que aconteceu comigo. Quando você olhar a peça assim, você já conseguir planificar ela aí na sua mente e ver quais são os recortes, de onde que veio, como se chega naquele resultado. Isso é totalmente possível quando você desenvolve esse olhar, mas isso não é da noite para o dia, é fazendo, é treinando, é se dedicando. Eu tenho alunas que escolheram, né, trabalhar, estudar depois das 9 da noite, que é o horário que elas tinham. E pagaram esse preço e fizeram isso em pouco tempo. Conseguiu ter essa independência que eu estou falando com vocês da modelagem. Conseguem fazer seus próprios moldes e desenvolver qualquer peça de roupa hoje, atender qualquer cliente. Mas é necessário que você tenha disciplina, que você busque aprender, que você se esforce. Não é, assim, tudo muito facinho, do dia para a noite, que as coisas vão acontecer. E é necessário que você escolha uma voz para ouvir, um caminho para poder seguir. Não fica aí, rodando, ciscando, de um lado para o outro. E se for eu a escolhida, eu vou me sentir muito honrada para estar à frente aí, te guiando nesse aprendizado. E aproveita que você está aqui e se inscreva para a Jornada Costureira 5K, que está abrindo oficialmente hoje, tá? Esse evento será um evento 100% online e 100% gratuito, onde em 3 aulas eu vou te mostrar o passo a passo para você faturar 5 mil ou mais por mês, dominando a modelagem de roupas femininas. Será do dia 27 ao dia 31 de março, viu? Então tá chegando o dia. O link já está disponível aí nos comentários, é só você clicar. O link também está lá na nossa bio do Instagram. Se você não me segue ainda no Instagram, me siga para vocês conhecer um pouco dos bastidores aqui do meu trabalho, do meu ateliê. Sempre eu estou postando algo ali, ensinando também nos stories, tá bom? E também não deixe de se inscrever na bio do Instagram, no Facebook, no TikTok e aqui no YouTube. Você encontra o link, você vai clicar, digitar o seu telefone, digitar o seu melhor e-mail e entrar para o nosso grupo VIP de WhatsApp, para você ficar por dentro de tudo o que vai acontecer na Jornada Costureira 5K e não perder nada, viu? Então,